Olá, boa noite. Vamos dar início então a essa palestra desse projeto chamado A Formação da Música Popular Brasileira através de seus artistas negros. Um projeto que tem fomento do Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, edição 2024, da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina. Quero registrar aqui, né, o apoio do CSL Studio, que está dando esse aparato profissional aqui para a gente, e agradecer a todos que estão assistindo, estão aqui junto com a gente. Muitas pessoas vão poder ter o acesso posteriormente, né, vai ficar uma gravação no meu canal do YouTube, Clayton Rosado. Então, agradecer a todos. Vamos lá, então. Então, a formação da música popular brasileira através de seus artistas negros. O que traz esse projeto? A gente pensar a história da música popular brasileira, que na verdade é uma música afro-brasileira. Né? Quando a gente pensa as origens dessa música, a gente vai perceber a presença majoritária de artistas negros. Né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa não só a história da música popular brasileira, mas a história do país como um todo. Então, a música popular que é tão cotidiana no nosso dia a dia, tão presente, muitas vezes a gente não se dá por conta, né, de não para pensar quem foram esses artistas, quem foram essas pessoas, como se deram esses processos e como tudo isso aconteceu e chega a nós até hoje. Então é importante a gente ter essa reflexão, né, da importância desses artistas, e a proposição dessa palestra é trazer aqui esses personagens e as suas histórias que vão gerar essa música e toda essa riqueza que forma não só a música popular brasileira, mas forma o país e forma a nós mesmos. Então, o que a gente deve partir sempre é da questão da cultura afrodiaspórica. Né? O Brasil, né, ele já tinha aqui presente os povos originários, os indígenas, vieram para cá o povo branco da Europa e foram trazidos para cá em regime de escravidão a população negra da África. E essa população veio, né, com a roupa do corpo e sem nada mais. Deixou para trás toda a sua história, os seus parentes, seus entes queridos, mas a única coisa que eles tinham aqui quando chegaram era a roupa do corpo, mas também a sua alma, né? A sua cultura, a sua religiosidade. E isso vai ser definidor para os rumos da música popular brasileira, porque essa cultura afrodiaspórica, ela possui diversos elementos que nos são definidores. Né? É uma cultura em que há muita música, muito canto, há muita dança. Né? Isso tudo envolto num espectro das suas práticas religiosas. Né? A conexão com o divino da cultura afrodiaspórica é uma conexão que se dá através da dança, através do corpo. É um corpo que dança, né? É um corpo que se movimenta, um corpo que quebra a lógica dos sentidos. Né? E isso se dá pela religiosidade que era praticada nesses momentos possíveis, né, de convívio social dentro de uma esfera que a gente está num ambiente de escravidão, mas os poucos momentos que eles tinham de convívio social eram momentos de prática da sua religiosidade e, consequentemente, eram momentos em que eles poderiam ter essa possibilidade de existir, né? De estarem vivos, né? Dançar, cantar, conviver entre os seus era uma prática de existência, de reexistência. E essas práticas elas têm uma lógica que é totalmente diferente, né, da cultura branca cristã. É uma lógica em que o corpo ele tem
busca essa conexão com o divino, é um corpo associado à natureza. A música vem do corpo. Então, isso vai ser muito importante a gente ter esse conceito junto com a gente para compreender tudo o que vai gerar na construção da música popular brasileira. Então a gente vai ter diversos encontros, cruzamentos e transformações, porque essa cultura afrodiaspórica está aqui presente e, inevitavelmente, ela vai ter seus encontros com a cultura branca europeia, que chegou aqui no Brasil, e esses encontros vão gerando cruzamentos, né, e que, consequentemente, vão gerando transformações nos seus resultados. A gente tem sempre muito presente essa questão da mistura brasileira, desses encontros e cruzamentos, foi muito difundida a partir da Tropicália. Porém, desde sempre, esses encontros e cruzamentos aconteceram, e é isso que a gente vai conversar muito aqui, né, de compreender como essa cultura foi absorvendo também outras informações e foi se mesclando e gerando esses resultados. Um primeiro grande exemplo, né, que a gente pode ter aqui, como a gente vê na figura aqui da esquerda, uma figura que representa uma cena do acontecimento dos batuques, né, que eram essas rodas, né, de dança, de canto, de muito tambor, que os negros praticavam nesses momentos de convívio social e de prática da sua religiosidade. Então, nessa cena a gente vê várias pessoas dançando, batendo palmas, né? Nesse movimento de dança, né? Mas aqui nessa figura da esquerda a gente vê apenas pessoas negras, né? E na figura da direita a gente vai ter a representação da dança do lundu, né? Que é uma dança também com essa origem afrodiaspórica, mas que ela já recebe algumas informações desses encontros e cruzamentos com a cultura branca europeia. Por exemplo, a gente vê ao centro um dançarino que ele tem as mãos arqueadas por sobre a cabeça, né, e ele pratica um estalar de dedos. Isso é um elemento proveniente do fandango espanhol. Então aí a gente já tem essa influência e essa mistura acontecendo. A gente vê no cantinho inferior direito dessa figura também um homem tocando viola, que é uma incorporação também de um instrumento europeu, e aí essa mescla vai acontecendo. A roda continua acontecendo, a dança continua acontecendo, né? O lundu ele tem uma característica também, um elemento coreográfico muito interessante, que é o movimento da umbigada, que nada mais é do que quando um dançarino, no meio da roda, ele convida outro dançarino para fazer parte da roda, convida essa outra pessoa para a dança com um leve toque entre umbigos. O que acontece? Assim, aos olhos externos, isso pode dar uma conotação sexual, porém, na concepção afrodiaspórica, esse toque entre umbigos, ele é um convite à vida, porque o umbigo é o nosso primeiro canal de alimentação, né? O nosso primeiro canal de conexão com a vida. Então é nesse sentido, ele tem uma outra lógica, né, para se fazer presente nessa dança. A gente tem que pensar sempre que a cultura afrodiaspórica, ela não tem esse conceito de pecado, né, da cultura branca cristã. Ela tem um conceito de livre consciência, né? Então, as religiões de matriz africana, elas operam por uma outra lógica. E cabe a nós também estarmos avaliando, entendendo essas lógicas, esses ângulos de visão, de compreensão, para que a gente possa acessar com qualquer tipo de preconceito que possa estar acompanhando essas manifestações culturais. Dando sequência, a gente vai ter, então, a gente vai chegar na modinha, né, com Domingos Caldas Barbosa. O que acontece? Domingos Caldas Barbosa, né, é tido como um dos criadores da modinha, mas ele não parte do nada, ele parte desse substrato afrodiaspórico que já estava aqui presente no Brasil, e ele vai
dá vazão a essa criação da modinha. O que é a modinha? Qual que é o contexto da modinha? A gente já tem, tinha sobretudo na Europa e também já chegando aqui no Brasil, uma prática nas residências burguesas, né, de saraus domésticos com pouca instrumentação, né, um cantor acompanhado de um instrumento, ou seja, uma característica bem mais caseira, podemos dizer assim, num contraponto aos teatros de ópera e tudo mais. Então era uma outra forma de lazer que estava acontecendo dentro dessas residências burguesas. O Domingos Caldas Barbosa, ele é um típico brasileiro, né? Ele é filho de mãe angolana, pai português, e há inclusive uma história de que ele nasceu no navio, no meio do oceano, nessa travessia em que os pais fizeram de Angola para o Brasil. Então ele não é nem da África nem da América, né? É nem preto nem branco, ele é um mulato, né? Ele é tipicamente brasileiro. E ele tem a sua história acontece no Rio de Janeiro, ele começa ali a dar vazão à sua criação artística, né? Fazer muitos versos, né? Para essas modinhas, se acompanhando pela viola de arame. E só que esses versos do Domingos Caldas Barbosa são versos maliciosos, eles são versos que cortejavam muitas mulheres, versos recheados de muita ironia. E quando você faz um tipo de música assim, com toda essa brincadeira, né, você acaba tendo como tema algumas pessoas ao seu redor que muitas não gostam disso. Ele teve um episódio que ele foi transferido do Rio de Janeiro para a colônia de Sacramento, que hoje é território uruguaio, mas que na época pertencia ao que seria um território brasileiro, na verdade um território português, porque a gente ainda era colônia de Portugal. Né? Ele foi convidado, entre aspas, a realizar um serviço militar lá na fria e distante colônia de Sacramento. Ele retorna para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro ele vai para Lisboa. E lá a gente vai ter um contexto muito interessante, porque ele leva esse substrato brasileiro já tão recheado dessa cultura afrodiaspórica, de toda essa temática que ela gera, e apresenta essas composições para a sociedade portuguesa, que é uma sociedade ainda bastante conservadora. E lá ele causa um certo espanto, né, para as pessoas da sociedade local. Houve até o caso de um erudito português que esteve em alguns saraus, né, em que o Domingos Caldas Barbosa cantava, apresentava suas composições, e ele ficou literalmente apavorado, né, com as composições de Domingos Caldas Barbosa. Esse erudito se chamava Antônio Ribeiro dos Santos, e ele escreveu uma carta para um amigo relatando, né, que ficou ficou corado de pejo, como dizem as suas próprias palavras, porque ele percebeu que não se cantavam mais as cantilenas guerreiras, né, que davam toda uma temática conservadora, proativa, de uma masculinidade, né, um tanto machista, já podemos dizer assim. E ele percebeu que as composições do Domingos Caldas Barbosa falavam de amor, cortejavam mulheres, né, no que ele classificou como a tafularia do amor, esse trovador de Vênus e Cupido. Né? Então, isso causou um grande espanto nessa sociedade conservadora portuguesa. Porém, né, o Domingos Caldas Barbosa fez a sua obra, ele tem uma obra chamada A Viola de Lereno, onde constam, né, os textos dessas modinhas, de todas as suas composições. É uma obra em 2 volumes, que traz muitos elementos que, pelo contraste, né, com a sociedade portuguesa, a gente consegue perceber diversos detalhes presentes, provenientes da cultura brasileira, dessa cultura afro-brasileira, que tem tantos elementos da cultura afrodiaspórica. Na sequência da modinha, né, o Domingos Caldas Barbosa ele morre em 1800.
né? E aí, então, no século XIX, no Brasil, a gente vai ter a chegada da família real portuguesa, né? Então, isso é um grande movimento que acontece aqui no Brasil, muito significativo, né? Porque a família real imperial, ela traz uma série de informações, ela traz uma série de novidades e um afluxo de pessoas muito grande para o Brasil, né? Porque é, muita gente queria conhecer esse país tropical, essa cidade do Rio de Janeiro, para onde uma família real portuguesa estava transferindo a sua residência. Então, uma das primeiras novidades que a família imperial trouxe foi já nas embarcações que vieram de Portugal para o Brasil, havia lá a presença de um piano, né? O primeiro piano em solo brasileiro veio junto com a família real portuguesa. Mas, além disso, começaram a fluir muitas informações para cá, para os trópicos, e dentre elas as danças europeias, né? E aí a gente tem as novidades das danças de par enlaçado, porque até então a gente tinha, como a gente viu na figura ali dos batuques e do lundu, eram danças feitas em roda, né? Não havia um contato enlaçado entre os participantes. E aqui a gente tem na figura da esquerda, né, uma figura da valsa, que traz essa novidade, né? A mão do cavaleiro, a mão direita do cavaleiro na cintura da dama, né, os corpos já muito próximos. Então, essa é a novidade das danças de par enlaçado que vem para o Brasil no século XIX. Ao lado, a gente tem a figura da polca, né, que, tal e qual a valsa, também era uma dança de par enlaçado. Aqui nessa figura a gente tem uma representação de algum outro elemento coreográfico, mas ela se dançava de par enlaçado, mas diferentemente da valsa, que tinha uma, uma postura um pouco mais séria, digamos assim, a valsa, a polca, ela já traz os elementos de alguns pulinhos, ela já é mais saltitante, né? Então ela já traz uma alegria diferente. E a polca ela fez muito sucesso aqui no Brasil, primeiro nas residências burguesas, e de tanto sucesso ela passou a ser praticada também nas camadas populares da população, sobretudo no bairro Cidade Nova, que é um bairro da zona portuária do Rio de Janeiro, né? E lá a polca ia sendo praticada e ela foi dando origem à dança do machixe, que esse é o contexto que vai gerar a música do choro, né? Esse é o ponto em onde a gente vai chegar, porque a, a polca ela ia sendo dançada e tocada, como ela tinha outros elementos coreográficos, a música precisava acompanhar esses elementos coreográficos, né? E quem tocava essas polcas eram os músicos negros, né? Sobretudo músicos negros, que então vão fazer esse surgimento do choro, do machixe e posteriormente do choro. O que acontece? A gente tem aqui na figura da esquerda já uma representação do machixe, onde a gente percebe que, além de ser uma dança de par enlaçado, ela traz algumas novidades, né? As pernas já se entrecruzam, né? Há outros movimentos de tronco, né? Que já trazem outras novidades. O contato com o corpo é maior com o corpo de cada um dos dançarinos, e há toda uma malícia. Por exemplo, a gente tem elementos coreográficos, né, com nomes já bem tipicamente brasileiros, né, a gente tem, por exemplo, a cobrinha e o corta-capim, que a gente, só pelos nomes, a gente já consegue perceber que já era um ambiente bem divertido, né? Então, esses músicos começam a tocar a música do machixe para acompanhar o machixe. Então todos esses requebros dos dançarinos vão sendo também necessários na música, e isso vai gerar a música do choro, né? Então esses bailes na Cidade Nova é onde vai ter o surgimento do choro, que ainda é uma forma de acompanhar essas danças. Ele ainda não está constituído como um gênero musical propriamente dito. Isso vai acontecer logo mais adiante com a presença do Pixinguinha.
Então, essa música vai acontecendo nesses bailes da Cidade Nova, e esse machixe, ele vai chegar nos teatros de revista. E aí, o que são os teatros de revista, né? São encenações dramático-musicais que faziam muito sucesso nos pequenos teatros do Rio de Janeiro. E nesse ambiente dos teatros de revista, a gente vai ter a figura da Chiquinha Gonzaga, né? Uma figura importantíssima para a música popular brasileira. Ela que era compositora desses machiches, e ela tem ela é conhecida como a primeira pianeira brasileira, né? Pianeiro é um termo que se usava para os pianistas sem formação de leitura, sem formação da música de concerto, porém que tocavam piano e sabiam improvisar, sabiam ter esse gingado próprio e propício para a música do choro, para a música do machixe. Então, a Chiquinha Gonzaga é tida como a primeira pianeira, a primeira chorona brasileira. Ela está nesse ambiente e está trazendo essa música para dentro do teatro de revista. Ela tem uma ópera, uma opereta chamada Zizinha Machixe, onde dentro dessa opereta a gente tinha a composição O Gaúcho, que ficou conhecido como Corta-Jaca, né, que é uma das composições mais conhecidas delas. A gente não vai ter o exemplo musical aqui, eu não vou tocar o exemplo musical, mas todos vocês podem acompanhar esses exemplos pela legenda do vídeo. Lá na legenda do vídeo há uma série de informações, uma série de links, né, para que todos possam acompanhar essas músicas. Seguindo, então, na sequência desse ambiente, né, que a gente está aqui dos choros, uma outra figura importantíssima é o Joaquim Calado, que é um flautista, instrumentista, né, virtuose, né, que ele é um dos sistematizadores da formação dessas rodas de choro feitas com 2 violões, cavaquinho e flauta, né? Essa formação é chamada de choro do calado, né? Então ele, além de exímio instrumentista, um grande compositor, ele ajuda a formatar esse ambiente dos choros, e ele é tido como um dos pioneiros da escola de flauta brasileira, né? A gente que tem diversos flautistas brasileiros de grande virtuosismo, né, que são conhecidos mundialmente. Essa escola de flauta brasileira, essa característica da escola de flauta brasileira, ela nasce com Joaquim Calado. É interessante que ele trazia toda a sua informação da cultura afrodiaspórica e, em conjunto a isso, ele conhece um flautista belga, trazido pelo Dom Pedro II para o Rio de Janeiro, junto com outro grupo de músicos que veio para cá, né, importados pelo Dom Pedro II, e esse flautista era dono de uma grande técnica, né, da flauta, e essa junção entre essa técnica europeia e essa rítmica afrodiaspórica, né, faz com que o Calado seja esse grande pioneiro. A gente tem até uma história interessante que esse flautista belga, certa vez, estava tocando numa casa de música no Rio de Janeiro e viu na plateia o Joaquim Calado. Então ele convidou o Calado para participar da apresentação, para fazer uma leitura à primeira vista de uma música dele, que era dificílima. O Joaquim Calado fez essa leitura, tocou lindamente, a plateia ficou em êxtase, e na sequência o Calado que propôs um desafio, que o flautista belga tocasse essa música e enquanto ele faria os improvisos. E assim foi, e a plateia delirou mais uma vez. Então, com o Calado, a gente tem esse início, né, desse ambiente dos choros, esse início da escola de flauta brasileira e desse virtuosismo. Na sequência, também, a gente vai ter uma figura muito importante, né, que é o Anacleto de Medeiros, nesse ambiente das bandas de sopros,
que foram essenciais para a divulgação da música do choro. O que acontece? O Anacleto de Medeiros era um maestro de bandas, né? Ele arregimentava essas bandas de sopros, e as bandas de sopros, pela sua característica de uma potência sonora, né, por instrumentos de sopro dos metais, elas eram muito requisitadas para grandes cerimônias, onde tinha um afluxo grande de público, né, cerimônias ao ar livre. Então, como naquela época não havia amplificação sonora, então essas bandas de sopros possibilitavam a execução dessas músicas para um grande público. E dentre o repertório dessas bandas de sopros, a gente vai ter uma série de ritmos, né? Eles tocavam desde trechos de óperas, né, dobrados militares, mas também tocavam, né, os shots, né? O Anacleto de Medeiros é conhecido, inclusive, como um sistematizador do shots, do Scotch, né? Que depois virou shot aqui no Brasil. Ele é um sistematizador desse gênero musical por aqui. E ele, como maestro, né, ele trazia, então, também muito do repertório da música do choro, né, para as bandas de sopros. Então, ele tocava Henrique Alves de Mesquita, que foi um músico também desse período, né, foi, inclusive, professor do Anacleto. Eles tocavam obras da Chiquinha Gonzaga, inclusive do próprio Anacleto de Medeiros. Então, quando a gente vê aqui na figura da esquerda, a gente tem a banda do Corpo de Bombeiros, que a gente vê a figura do Anacleto ao centro. E na figura da direita a gente vê um grupo de choro, né, com os instrumentos de sopro, né, essa imagem mostra tipicamente os participantes desses músicos que tocavam essas danças europeias ali que deram origem à música do machixe, né? A dança do machixe, que é tida como a primeira dança urbana brasileira. E esses músicos das rodas de choro, chamados pelo Anacleto de Medeiros, tocavam nessas bandas, né, dessas corporações militares, né, ou dessas outras várias instituições, e isso possibilitava um emprego formal, né? Então era a possibilidade de um emprego formal para esses músicos, ao mesmo tempo que eles seguiam tocando nas rodas de choro e fazendo seus improvisos e tudo mais. Na sequência, né, na formação que vai dar esse grande aparato do choro, que vai efetivamente constituir o choro como um gênero musical propriamente dito, isso se dá com a figura do Pixinguinha, né? O Pixinguinha, ele foi um ouvinte privilegiado das rodas de choro, porque o seu pai, que era um flautista amador, ele era dono de uma pensão na cidade do Rio de Janeiro, e ali aconteciam muitas rodas de choro. E o Pixinguinha, com o ouvido atento, né, estava lá presente, aprendendo com essas músicas, aprendendo esse repertório, aprendendo, tendo aulas com muitos desses músicos, né, e ele foi fazendo a sua formação, e desde sempre ele foi sempre um grande virtuoso, com uma sonoridade muito particular, né, que chamava a atenção de todos. O Pixinguinha, ele foi participante do grupo do Caxangá, que é esse grupo que aparece aqui à esquerda, que era um grupo, uma espécie de cordão carnavalesco, enfim, que sempre saía no carnaval. Eles saíam, como vocês podem ver aqui, mascarados, né, buscando ter umas fantasias, enfim, estão ligados a essa brincadeira, essa música associada ao período de carnaval. Ele também, né, nesse período, ele recebeu um convite, ele e outros músicos do grupo do Caxangá, para tocar na antessala de um cinema no centro do Rio de Janeiro, e esse convite fez com que eles montassem um novo grupo chamado Os Oito Batutas, que é esse da figura à direita, e que fez um grande sucesso. Foi o primeiro grupo de choro a fazer excursões,
né, pelo país, e inclusive tiveram duas excursões para o exterior, a primeira em Paris e a segunda em Buenos Aires, né. Essa excursão de Paris tem muitas questões controversas, há pessoas que dizem que foi uma catástrofe e outras dizem que foi um grande sucesso, mas na verdade eles foram para Paris, tocaram num salão lá, num ambiente que diversos outros músicos, diversos outros grupos tocavam também, ficaram alguns meses lá e retornaram para o Brasil. Em Buenos Aires, também fizeram um grande sucesso por lá, e aconteceu que o sucesso foi até o momento em que os integrantes tiveram algumas desavenças entre si, metade do grupo voltou para o Brasil, outra metade ficou na Argentina, mas depois conseguiu voltar na sequência para o Brasil. Então, esse grupo dos Oito Batutas ele foi muito importante, porque quando eles estiveram na França, eles importam o banjo violão, o banjo cavaquinho, trazem essa nova informação para o Brasil e também trazem o saxofone, incorporam o saxofone no ambiente do choro, o que foi uma novidade, né? O Pixinguinha, depois, anos mais tarde, ali pelos anos 40, com o Benedito Lacerda, que era flautista, né, ele gravou alguns discos e em que o Pixinguinha tocava o saxofone e fazia os contracantos dessas músicas, né? E ficaram registros memoráveis, né, para a música do choro e para a música brasileira como um todo. O Pixinguinha, como compositor, ele rompe a questão formal que era utilizada em muitas composições dos choros, que é da forma rondó, que é formada pelas partes A, B, A, C, A, B, A. O Pixinguinha modifica isso e escreve o choro em duas partes, né? Por exemplo, na composição Lamentos do Pixinguinha a gente consegue perceber essas duas partes. Então ele dá uma nova formatação a essa música que vai constituir o choro como um gênero musical propriamente dito a partir do Pixinguinha. Depois, né, nessa sequência, mas ainda nesse ambiente do choro, a gente tem um espaço muito importante no Rio de Janeiro que foi conhecido como a Pequena África, que é uma região na zona portuária do Rio de Janeiro, né, em que vários bairros estão ali associados, digamos assim, né? O bairro da Cidade Nova é um deles, mas é uma zona que vem desde da zona central, ali da Pedra do Sabão, do Cais do Valongo, enfim, se estende até a Cidade Nova, se estende até a Praça 11, né? E é um território onde os ex-escravos, os negros, os pretos, os mulatos estão presentes. Era a zona de moradia dessas pessoas. Portanto, uma zona de grande criatividade, uma zona de uma potência cultural gigantesca, que é onde pulsa essa cultura afrodiaspórica. Lá, a gente vai ter a presença de um personagem importantíssimo para a figura do carnaval e, consequentemente, para a figura da música popular brasileira, que é o Hilário Jovino Ferreira. Ele é um pernambucano, nascido em Pernambuco, mas foi criado na Bahia e na idade adulta ele chegou no Rio de Janeiro. Ele, chegando aqui, logo se enturmou e ele era o ogã do terreiro do pai de santo João Alabá. O ogã era um auxiliar do pai de santo e o Hilário Jovino ele era uma espécie de produtor cultural, agitador cultural ali na Pequena África. E aí o Hilário Jovino, que teve contato com os ranchos de reis na sua infância, na Bahia, até mesmo em Pernambuco, ele traz, os ranchos de reis já tinham suas manifestações no Rio de Janeiro também, mas como os ranchos de reis é um cortejo que tem uma temática voltada para o ciclo natalino,
naturalmente, os ranchos de reis, eles saíam às ruas, faziam seu cortejo no dia 6 de janeiro, que é o dia de reis. Porém, o Hilário Jovino, a partir dele que se transferem o desfile dos ranchos de reis do 6 de janeiro para o período do carnaval, né? Então, ele traz essa nova informação para o período do carnaval, que até então tinham os blocos de sujos e os cordões, né? Mas com a vinda dos ranchos de reis para o período do carnaval, então a gente já tem uma outra organização desse período, né? Um outro elemento para a festa do carnaval. Nos ranchos de reis do Hilário Jovino são incorporados a figura do que hoje a gente conhece como mestre-sala e porta-bandeira, né? Que na época eram a porta-estandarte e o baliza, né? O baliza ficou conhecido como o mestre-sala. E então ele vai trazendo essa informação, traz também a questão da incorporação de vários instrumentos de percussão, e os ranchos de reis eles vão ser uma grande semente para as futuras escolas de samba. Então essa figura do Hilário Jovino Ferreira ela é importantíssima para a gente compreender as escolas de samba como elas são até hoje. Uma outra figura magistral, de grande importância, não só para o samba, mas para a cultura popular brasileira como um todo, é a Tia Seata, né? A Tia Seata, que é uma mãe de santo vinda da Bahia, ela chegou no Rio de Janeiro em torno dos 22 anos e também foi trabalhar no terreiro do pai de santo João Alabá. Lá ela era uma iaquequerê, né, que é uma auxiliar do pai de santo, é tida como a mãe pequena, né? Ela era uma auxiliar para as questões espirituais do terreiro. Então ela prescrevia banhos de ervas, ajudava os novatos, ensinava os novatos para dança com os orixás e tudo mais nesse sentido. Então ela tinha um terreiro, né, que é conhecido como a Casa de Tia Seata, onde haviam muitas festas, né? Essa festa que é um misto de religiosidade, um misto de festa, né? Onde a cultura afrodiaspórica ela tá pulsando. Essa casa dela, que era uma casa comprida, né? Com diversos cômodos, que na sala onde se tocava o chorinho, né? Se passava por mais uns quartos, tinha a cozinha, onde toda a culinária afrodiaspórica era presente e um dos grandes motivos para as festas durarem vários dias. E lá no quintal haviam as rodas de samba, e isso tudo acontecendo ali diante do terreiro, né, de toda essa energia espiritual que acontecia por ali. Então, essas rodas que iam se constituindo com já a gênese do samba de partido alto, né, que tem lá suas origens com o Lundu também, que é essa coisa de um solista cantar um verso e o refrão ser entoado pela roda como um todo, com o acompanhamento de palmas, né? Essa é uma gênese do samba que está acontecendo, né? E que a Tia Seata, por ser acolhedora dessas festas, desses momentos, ela é considerada uma grande matriarca do samba. Tia Seata, que é conhecida também como Tia Seata de Oxum, né? Oxum, a orixá das águas doces, a orixá do acolhimento, a orixá que cuida das barrigas em gestação, né? Então, há todo um sentido maternal, né, dessa orixá, e que não à toa a gente pode fazer uma relação, né, de que todas as rodas de samba elas são extremamente acolhedoras, né? Não é à toa, né? Então essa energia da Tia Seata, essa energia de Oxum está presente nessas rodas de samba até hoje, né? Toda roda de samba é uma espécie de reverência à Tia Seata e a Oxum. Então, nesse ambiente da casa de Tia Seata, tinha toda essa prática desse samba, e várias pessoas conviviam ali, e dentre elas, uma pessoa muito importante também, que foi o Donga. O Donga, que era um dos músicos dos Oito Batutas, né, aquele grupo em que o Pixinguinha tocava. O Donga era frequentador da casa de Tia Seata, e
em torno de, ali já no ano de 1916, a indústria fonográfica, ela já tinha se iniciado, estava nos seus primeiros passos aqui no Brasil, e ela já tinha gravado alguns sambas, né, mas nenhum fez sucesso e não ficaram conhecidos. Mas o samba pelo telefone do Donga foi gravado em 1916 e foi o grande sucesso do Carnaval de 1917. E aí o que acontece? O Pelo Telefone, ele tem alguns versos criados pelo Donga, né? Mas ele também incorpora vários versos do que é dessas músicas cantadas no terreiro de Itatiaia. Então, por exemplo, ele incorpora um verso de uma canção nordestina chamada Rolinha e também alguns outros versos. Por exemplo, o verso inicial fala da questão do jogo no Rio de Janeiro, da repressão policial que acontecia naquele momento. Um outro verso fala de um conselho dado por um peru e por um morcego. Ele fala sobre questões de amor também. Ou seja, é um grande mosaico das muitas coisas que se cantavam ali na casa de Itatiaia. O Donga, ele pega esse aparato todo e ele transfere essa música produzida no terreiro, né, na casa de Itatiaia, e leva isso para o ambiente da indústria fonográfica e ocorre a prensagem, né, em disco do primeiro samba de grande sucesso no Brasil, que foi o Pelo Telefone. Então ele é esse marco, né, para a história do samba por ser o primeiro samba que foi gravado com sucesso. Porém, esse samba ainda era um samba amachichado, porque ele ainda tem essa sonoridade dessas rodas de samba que aconteciam na casa de Itatiaia, que aconteciam na Bahia. Então, se Pelo Telefone fez sucesso em 1917, no ano seguinte, quem vai fazer sucesso é o compositor Senhor, né? Que compõe um samba, também ainda com essa sonoridade amachichada, mas ele traz uma outra temática nas suas letras. Ele começa a falar do cotidiano urbano carioca, começa a falar de boemia, começa a falar de mulheres e de muitos outros desses elementos que lhe eram cotidianos, né? Então, ele é um sistematizador do samba urbano carioca, né? Por trazer essa nova temática. A gente tem alguns exemplos também da música de Senhor aqui na legenda do vídeo. Quem quiser pode depois escutar e fazer essa compreensão dessa sonoridade, né, e de toda essa temática. Ele foi conhecido como o Rei do Samba. Ele tinha uma fama, inclusive, de ser um afanador de sambas, né? O que isso quer dizer? As composições, elas circulavam entre os botequins do Rio de Janeiro. E um compositor cantava para o outro, fiz esse verso, fiz aquele outro e tal. Mas tinha os malandros ali que estavam sempre de ouvido em pé, né, para aprender esses sambas e poder ir lá e gravar, levar para a indústria fonográfica e ganhar algum dinheiro com isso. Um dos sambas do Senhor, né, foi gravado, e um dia o Heitor dos Prazeres, que é um famoso, conhecido pintor brasileiro, que ele pinta, tem vários quadros sobre essa temática afrodiaspórica, do samba, do choro, enfim, também era um compositor de sambas, e um dia ele ouviu essa música, né, numa gravação e falou: uai, mas essa música é minha, como assim? Foi conversar com o Senhor, e o Senhor falou para ele: olha, era seu então esse samba? Pô, me desculpe, mas sabe como é, né? Samba é igual passarinho, de quem pegar primeiro. Então, o Senhor tinha essa fama, né, de pegar esses sambas dos outros, trazer para ele, colocar uns outros versos e gravar como se fosse exclusivamente dele. Mas esse era um ambiente em que essas informações circulavam e ainda não tinha também um conceito de que isso era um plágio, enfim, né? Não era nem antiético ainda, né, naquele momento. Mas, enfim, era uma prática que estava ali acontecendo e dando
essa formação para o samba. O samba do senhor ainda tem essa sonoridade amachichada, mas, né, a sequência desse processo de formação do samba, a gente vai ter uma figura muito forte que é o Ismael Silva. O Ismael Silva, ele é um músico do Largo do Estácio, ele e outros diversos baluartes ali do Largo do Estácio, eles vão produzir o que se chama de o samba moderno carioca. Por quê? Porque ele falava que esse samba do senhor, do donga, era um samba que não propiciava a ação do cortejo, né? Ao se dançar, sambar nessa caminhada que as escolas de samba já estavam iniciando o seu processo e queriam fazer o cortejo, né? Porque as escolas de samba que têm essa origem nos ranchos de reis, que eram cortejos, agora elas também estavam se constituindo. E para isso elas precisavam ter essa ação do cortejo e uma música que propiciasse a isso. Então Ismael Silva, né, junto com os outros baluartes do Estácio, fizeram uma espécie de reforma rítmica do samba, deram uma outra característica ao ritmo do samba, uma outra característica de síncope, né, que é essa sonoridade que a gente conhece até hoje das escolas de samba e do próprio samba em si. Então é essa característica já de um samba moderno carioca. Temos vários exemplos na legenda do vídeo, depois vocês vão poder conferir. Então, esse samba moderno, ele está acontecendo essa criação do samba moderno está acontecendo no mesmo momento em que as escolas de samba estão se formando também. E a primeira escola de samba que se tem por primeira escola de samba, ela foi fundada ali no Largo do Estácio, pelo Ismael Silva e por todos os seus amigos, enfim, que é a Deixa Falar, né? E por que primeira escola de samba, né? O Ismael Silva, ele fala que no bairro havia uma escola normal, de ensino normal, e que nessa escola tinha um professor de matemática, português e tudo mais. Então ele falou, olha, mas se lá se aprende português, matemática e essas outras disciplinas, aqui é uma escola de samba, que se aprende a tocar e dançar o samba. Então, a Deixa Falar foi essa primeira escola que ela trouxe uma série de novidades, né? Ela incorporou a presença do surdo de marcação, porque num cortejo que você tem que tocar uma música para centenas de pessoas acompanhar esse cortejo, a gente precisa de uma marcação firme e, portanto, de um instrumento que dê essa marcação e que seja ouvido por todos. Então, eles trouxeram essa novidade do surdo, que é um instrumento que dá a marcação, que o seu primeiro exemplar, né, foi feito pelos integrantes da Deixa Falar. O primeiro exemplar, pelo menos ali na escola de samba, era uma lata de manteiga daquelas grandes, né, com um couro esticado nela, e aí batia no instrumento e dava essa marcação necessária para o cortejo. Deixa Falar também trouxe a incorporação de outros instrumentos, como a cuíca e o tamborim. Já eram presentes nas escolas de samba os pandeiros e recurrecos, mas então a gente vai tendo esse acréscimo desses novos instrumentos que vão dando essa origem à bateria da escola de samba com os instrumentos de percussão. Ela incorpora também a presença da porta-estandarte do baliza, né? O mestre-sala e porta-bandeira, que tem essa origem nos ranchos, que o Hilário Jovino Ferreira tinha trazido essa informação. E a Deixa Falar também traz a ala das baianas, num sentido de homenagem às tias baianas da pequena África, né, essas matriarcas do samba. Além da tia Seata, houve várias outras também, que são importantíssimas para a história do samba, a história do carnaval, a história das escolas de samba. E então a ala das baianas tem essa função de homenagem, né? E aí a gente tem essa constituição dessa primeira escola de samba e depois a gente começa a se constituir outras escolas. A gente vai ter a Mangueira, né? E a gente também tem
o pessoal de Oswaldo Cruz, que vai dar a origem à escola da Portela, né? São as primeiras escolas de samba e, enfim, em 1929, 32, 33, a gente vai ter as primeiras competições entre essas escolas. Em 1933, se tem um concurso que incorpora definitivamente, né, a partir desse concurso em 1933, a presença dos desfiles do Carnaval no calendário da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter esse primeiro grande arco de formação da música popular brasileira, que vai até esses meados dos anos 30, e depois a gente começa a ter outras informações, né, que vão trazendo informações de outros estados do Brasil e também começam as releituras, né, e outras manifestações musicais que têm em muito como base isso tudo que foi construído até os anos 30. Então a gente vai ter nos anos 30 e 40, eu vou citar apenas dois exemplos aqui, né? Anos 30 e 40 a gente já tem o início da era do rádio, e uma figura muito importante nesse período é o Dorival Caymmi, né? Um compositor que veio da Bahia, né? Vem para o Rio de Janeiro, consequentemente ele traz toda essa informação do samba praticado na Bahia, né? Essa sonoridade muito próxima do que a Tia Seata trouxe também. E o Dorival Caymmi, ele vai dar vai contribuir para a formatação da figura da Carmen Miranda. A Carmen Miranda, que já fazia algum sucesso no Rio de Janeiro, mas ficou sabendo da existência do Dorival Caymmi, chamou ele para que ele pudesse apresentar suas composições para ela, e aí ele apresenta uma música chamada O que é que a Baiana Tem, que é uma composição que vai descrevendo tudo que uma baiana tem, né? Todos os elementos, o brinco, o pano, né? As pulseiras, enfim, ele vai narrando esses elementos, que a Carmen Miranda gravou, incorporou isso, e com os trajes que são feitos em homenagem às baianas, e deu tão certo que ela seguiu até o fim da sua carreira com esses trajes, né? E fazendo muitos trejeitos que quem ensinou foi o Dorival Caymmi, inclusive, né? Essa questão do olhar que a Carmen Miranda tem, quem ensinou para ela foi o Dorival Caymmi. Então, ele é uma das figuras, né, nesse final dos anos 30, anos 40, e que traz essa informação afrodiaspórica também. E outra figura, né, muito importante ali nos anos 40, de grande sucesso, Luiz Gonzaga, né, o rei do Baião, que traz uma música feita no Nordeste e que tem muita informação afrodiaspórica também, porque muito semelhante ao que acontecia, que a gente comentou sobre os batuques, né, que era uma música feita num ambiente de escravidão, ou seja, né, um ambiente hostil, mas que durante a sua manifestação musical, né, cultural, buscava ter uma grande alegria, né, naquele momento. E o baião, o forró como um todo, né, ele tem essa origem nordestina num ambiente de seca, um ambiente de pobreza, mas que também traz toda uma felicidade na música e na dança, né? Um forró que, quando a gente pensa no forró hoje, né, é interessante a gente observar o quanto, né, o maxixe, todo o processo que deu origem à dança do maxixe, ele se faz presente também no forró, nessa coisa do dançar juntinho, dançar agarradinho, né, muito presente nesse ambiente do forró. Então são outros exemplos dessa cultura afrodiaspórica que está presente nessa construção, nessa formação da música popular brasileira. A gente vai ter, agora eu vou dar alguns pequenos exemplos, né, na segunda metade do século XX, de alguns compositores que, a partir dessa informação afrodiaspórica, de tudo isso que aconteceu
até então, de tudo isso que a gente comentou aqui, eles vão absorver essas informações, né? Exatamente também por serem negros, por isso ser muito presente na sua própria formação pessoal, mas eles começam a incorporar outros elementos, né? Vindos de outros lugares, outras importações, e passam a ser exportadores também, né? A ter um grande reconhecimento na exportação da sua música, né? O samba também, ele foi exportado, inclusive, mas a gente começa a ter um ambiente de uma exportação de um produto já com uma outra característica, uma outra cara, que vai fazer um diálogo, por exemplo, com músicos de jazz e outros gêneros musicais no exterior. Então a gente vai ter, por exemplo, eu cito aqui a figura do Milton Nascimento, que é um músico, né, que tem toda a sua história ali dentro do Clube da Esquina, em Minas Gerais, e ele traz muita informação afrodiaspórica daquele ambiente de Minas Gerais, que que tem um secretismo religioso entre esses elementos afrodiaspóricos com a Igreja Católica, né? Dentro desse catolicismo mineiro, né? Ele tem um disco chamado Dos Tambores de Minas, que traz muito dessa percussão, né, que é praticada ali em Minas Gerais. Mas o Milton Nascimento, além de ser um portador de uma voz absolutamente magnífica, ele traz em suas composições uma outra sonoridade, né, que os músicos de jazz, os músicos da Europa, enfim, vão ser grandes admiradores. E o que a gente percebe também é que na temática das suas canções, das suas composições, muitas feitas no período da ditadura aqui no Brasil, há toda uma crítica social, há toda uma crítica política àquele ambiente, porém a estética dessas composições ela é tão subliminar que às vezes a gente quase não percebe que está sendo feita uma crítica, né, muito pesada, muitas vezes ali naquele momento. Porque a sua sonoridade ela parte sempre do coração, né? É uma crítica que vem do coração, então ela é uma crítica doce, digamos assim, né? A sua sonoridade ela vem com uma certa doçura, mas ela não deixa de estar fazendo uma grande crítica, né? Outro exemplo também de incorporação dessa cultura afrodiaspórica, de incorporação de 1 milhão de outros elementos vindos das mais diversas origens e de transformar tudo isso num caldeirão cultural, fazer desses encontros e cruzamentos uma transformação, um resultado magnífico, é o Gilberto Gil. Eu costumo dizer que o Gilberto Gil é o grande exemplo do Brasil que deu certo, né? Um músico, um homem negro, que traz as suas composições, faz o seu trabalho a partir da canção popular urbana, que é um produto, né, muito característico do Brasil. E o Gilberto Gil, né, como várias de suas obras transpõem, né, ele tem um disco chamado Parabólica Amará, né, que é uma antena conectada ao universo, né, um cesto tão artesanal, tão tipicamente brasileiro, mas feito com uma figura de uma antena parabólica que está conectada com tudo o que está sendo produzido e acontecendo no mundo como um todo. Então ele faz todas essas transformações, ele é uma das grandes cabeças pensantes da Tropicália, e ele incorpora várias informações, mesmo religiosas, né? Ele incorpora muito, ele tem muito presente a questão da temática afrodiaspórica, da religiosidade, mas ele também dialoga, né, em várias de suas canções com o budismo, né? Por exemplo, ele escreveu uma ópera chamada Amor Azul, né, que é uma ópera dedicada ao deus Krishna, né, indiano. Então ele
faz tudo isso, ele absorve tudo isso porque ele está conectado a essa cultura afrodiaspórica, sobretudo conectado à natureza, né? Conectado a si mesmo e, consequentemente, conectado a todo esse universo transcendente que ele traz consigo. Aí, nos anos 90, na segunda metade do século XX, eu quero citar um exemplo, que são os Racionais MCs, que vão trazer uma outra coisa, né? Eles trazem uma outra ótica para essa questão afrodiaspórica, né? Eles trazem uma informação, eles também importam uma sonoridade externa ao Brasil, né? Esse ambiente do hip hop, mas eles trazem isso como, da mesma forma que foi feito com a polka, eles fazem isso com o hip hop para o ambiente urbano da periferia de São Paulo. Então, e o que eles fazem? Ao invés, né, de fazer o que a gente vem comentando aqui, desse momento musical, cultural, artístico de alegria, eles trazem uma outra informação, eles trazem essa questão da nua e crua da realidade periférica do povo preto, né, numa cidade como São Paulo. Então, eles trazem a realidade dos resultados da escravidão no seu dia a dia. Então, uma crítica social muito forte, né, e de uma qualidade imensurável, né. Eles têm, por exemplo, uma obra, O Diário de um Detento, né, que o Mano Brown escreveu sobre, a partir dos escritos de um escritor que residiu, entre aspas, no Carandiru, de outros presidiários, né? Os relatos desse ambiente. O Mano Brown transformou isso em música nos vários versos dessa composição, que narram não só o que acontece ali dentro, mas toda uma reflexão social do porquê, né, aquelas pessoas estão ali dentro, como elas são tratadas, por que elas são tratadas assim, nessa relação que tem suas origens nessa questão da escravidão, de todo o resultado que isso gera, né, de uma população negra que levada para o subúrbio, levada para a periferia, e lá tem uma vida que não é das melhores. Então eles trazem isso à tona, apresentam isso de uma maneira literalmente nua e crua. Então, já indo para um final aqui da nossa transmissão, é interessante a gente observar o que acontece no século XXI, né? Quem são os compositores, quem são esses personagens da cultura afrodiaspórica presentes no século XXI. Esses artistas da música popular brasileira que têm consigo, né, carregam consigo toda essa história nos ombros. Então, eles têm uma grande responsabilidade e um grande desafio para como trabalhar, como ser original, como estar presente nesse ambiente da música popular brasileira que tem essa história tão rica construída até hoje. Então, citando alguns exemplos, né, a gente vai ter aqui o Chico César, por exemplo, que ele tem uma canção chamada Respeitem Meus Cabelos Brancos. Não os meus cabelos brancos, né? Respeitem meus cabelos, vocês, povo branco, né? Respeitem o meu cabelo afro. Né? Então ele traz toda essa informação, né, dentro desse ambiente musical próprio do Chico César, e traz toda essa reflexão que é muito importante e está acontecendo no século XXI. A gente tem a presença da Mariane de Castro, por exemplo, que tem diversas gravações, né, com pontos de umbanda, do candomblé, enfim, com uma sonoridade bastante moderna, né, bastante equalizada com o seu momento, né? Essa é uma característica dessa geração, que é trazer essa informação que é presente na sua vida, que é presente na cultura brasileira como um todo, e mais trazendo a sonoridade que é dos dias de hoje.
Da mesma forma, a gente tem os trabalhos da Lued Luna e da Xenia França, que trazem essas informações e trazem essa nova sonoridade e apresentam um resultado lindíssimo, lindíssimo com as suas composições. A gente tem aqui um exemplo, por exemplo, do Hamilton de Holanda, que é um dos grandes instrumentistas brasileiros, né, que vem de toda essa escola do choro, né, e que, assim como o Milton Nascimento, né, que incorpora essas informações e exporta, né, como um produto de altíssima qualidade, o Hamilton de Holanda, ele é um músico reconhecidíssimo no mundo afora, né, que leva toda essa informação musical afrodiaspórica mundo afora. A gente tem a presença da Lineker, que é uma cantora trans, que traz essa presença tão importante, né? O simples fato dela estar ali cantando, dizendo estou viva, estou aqui, estou fazendo isso, estou, né, produzindo a minha arte, é algo muito semelhante ao que acontecia, com o que a gente comentou ali com os batuques, né? Porque aquelas rodas, elas tinham um sentido de marcar uma existência, uma presença, uma resistência. E quando a Lineker se faz presente, né, com a sua obra que é memorável e premiadíssima, ela também está dizendo, ó, sou aqui uma mulher trans cantando, fazendo a minha obra, né, estou viva. Né? Isso dá um recado maravilhoso para que muitas outras mulheres trans possam se fazer presentes, se manterem vivas, né? Que a sociedade possa reconhecê-las, né? E que elas possam viver a sua vida normalmente, que é o direito que todos nós temos. A gente tem a Jussara Marçal também, que traz também essa informação afrodiaspórica no seu trabalho e que, junto com um grupo Metá, mas também em carreira solo, ela traz essas informações da religiosidade afrodiaspórica, de toda essa temática, né, dos orixás enfim, mas dentro de uma sonoridade muito contemporânea, né, muito vanguardística, que que está dentro dessas características do que acontecem no século XXI na formação da música popular brasileira. Enfim, esse então um projeto, né, feito com muito carinho com essa temática que deve ser enaltecida, reforçada, da presença desses personagens da cultura afrodiaspórica, que constrói não só a sonoridade da música popular brasileira, mas também muitos dos jeitos de ser e pensar do Brasil. Essa palestra ela faz parte desse projeto, né, que recebe recursos do Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina. E esse projeto ele tem também um curso online, né, em que tudo isso que eu falei aqui está lá presente de forma ampliada em 10 videoaulas, né, que podem ser acessadas pelo site claytonrosado.com.br/cursos. Então, é só acessar esses vídeos, são vídeos de acesso gratuito, tem acessibilidade em Libras, então cada um ao seu momento, né, pode acessar, curtir, compartilhar, enfim, conhecer mais dessa música produzida por esses artistas maravilhosos dentro dessa cultura brasileira, que só é brasileira porque é afro-brasileira, né? Então fica o convite para que todos possam acessar esse curso e disseminar esse conhecimento. Deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez ao CSL Studios, né, por todo esse trabalho feito em conjunto, essa parceria, e deixo aqui um grande abraço a todos. Uma boa noite.